10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente descobre qual vai ser o futuro da humanidade através dos filmes. O meu nome é Ellen, mais uma vez aqui no meu bunker 002, e a gente tá mais uma vez com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! Que depois que ele assistiu o filme de hoje, ele cancelou a viagem dele pra Inglaterra, né, Rafa? Cancelei. Eu cancelei mesmo. Nossa, a Inglaterra tá muito ruim, né? A gente já viu isso no primeiro filme aqui do podcast e agora mais esse. Então, assim, a Inglaterra tá um perigo, assim. Sim, principalmente para imigrantes, né? Não tá muito legal a situação lá. A gente também tá com a nossa amiga Franciele, que achou o filme de hoje muito anti-higiênico, porque ficava espirrando sangue na tela. Tem que passar álcool gel, tem que limpar. Gente, né, tinha que ser avisada antes do primeiro quase headshot. Parecia, foi tão rápido, então que gente, foi um headshot isso, não vi pra onde a mulher caiu. Só morreu, assim, foi. E como diz o Whindersson, descansou. Descansou. Gente, o filme dessa semana, então, é Children of Men, ou Filhos da Esperança, que é um filme de 2006, dirigido pelo meu amor da minha vida, Afonso Cuarón, um dos meus diretores favoritos. Não consegue fazer errado esse diretor. Também é coautor no roteiro. E o que é a história? Uma sinopse meio rápida aí. A história se passa em 2027 e a humanidade está passando por uma crise de infertilidade há 18 anos, mais ou menos. A última pessoa a nascer, que era o rapaz famoso por ser a pessoa mais jovem do mundo, acaba de ser assassinado. O mundo está à beira de um colapso e imigrantes buscam asilo na Inglaterra, mas eles são rejeitados e encarcerados como animais. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar. Acho que não, né? Só ficção, né, gente? Isso não acontece. O nosso protagonista é o Tio, é um funcionário público que um dia já foi um ativista social, mas hoje ele é desiludido e alcoólatra. Todo esse cenário amargo e sem esperança muda quando... E aí vem um alerta de spoiler. Esse podcast está cheio de spoiler. O Tio precisa ajudar uma refugiada que está grávida. E esse vai ser o primeiro bebê a nascer em 18 anos. Gente, esse filme tem a direção do meu amor, o Afonso Cuarón. Ele me puxou, esse filme me puxou de uma maneira... Tudo parece tão, assim, real, e eu acho que é por causa da direção dele, sabe? Sim. Eu acho que o estilo de documentário que o filme usa, essas câmeras, esses grandes planos sequências, câmera na mão, ele te insere no filme de um jeito muito bom, né? Eu acho genial a ideia, tipo, um documentário que lembra alguma coisa real, né? Que geralmente um documentário não fictício, né? E fazer esse estilo para um filme de ficção, exatamente, tipo, você imerge mais no filme, ele parece mais verossimilhante, né, parece que tá acontecendo. Eu não assisti sozinho o filme, então, tipo, teve pessoas que eu assisti, e na hora que tem a câmera subjetiva, né, tem a câmera seguindo, que, tipo, ela mancha de sangue, ele achou estranho porque, tipo, parece que tem alguém do lado, aí ficou incomodando ele isso o resto do filme. Eu já achei legal que pra mim passou a ideia do documentário, né? Então, tipo, a gente tem algumas coisas que divergem aí, mas enfim, o estilo inteiro do filme eu achei bem interessante. O interessante é que esse sangue na câmera não era pra acontecer, né? Foi meio que um erro, mas como é um plano sequência, né? Como que vai gravar um plano sequência? Nossa, aquele plano demora muito tempo, né? Mais de 10 minutos, gente, é muito longo. E como é que vai ficar regravando aquilo? Então, falou assim, vamos deixar aí. Só que ficou incrível. Eu acho que deu uma coisa tão interessante pro filme e dá esse caráter bastante documental, mas ao mesmo tempo de guerra, né? Como se a gente estivesse ali bem presente mesmo.
É uma direção ótima, né? Como todos os filmes deles, igual a Ellen já falou. Gravidade, já defendi aqui no episódio de Interestelar, tá? Então ouçam o episódio de Interestelar também. E Roma também, gente, incrível, enfim. Não vamos esquecer do melhor filme, ele fez Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, ele dirigiu. E um dos meus filmes favoritos também da vida, que é A Princesinha. Então, ótimos filmes infantis que ele também dirigiu. Ele pode dirigir tudo, esse cara. Numa entrevista, eu vi ele falando que ele queria, uma intenção dele com esse estilo de filmagem, de câmera e de plano sequências e tal, dar o mesmo destaque pro cenário que ele tá dando pro protagonista, sabe? O personagem, ele é tão importante quanto o contexto social. Então você vê, a câmera tá com o protagonista, tá com os personagens seguindo a ação principal, ela para de seguir eles e começa a passear pelos figurantes, pelos prédios e tudo que cerca eles. Então o contexto social ali é um personagem também, sabe? Sim. E a gente vai ver o porquê, a gente vai discutir o porquê. Mas ele tá contando a história tanto dessas pessoas quanto desse mundo, que é um mundo muito parecido com o nosso atual, que é engraçado. Depois ele deu uma outra entrevista que perguntaram pra ele assim, como é que você previu que certas coisas iam acontecer? E ele falou assim, gente, isso já tá acontecendo faz um tempo, esses problemas já vêm de faz um tempo. Eu não previ nada, a gente só escuta pessoas e a gente olha em volta, como ele convidou a gente a fazer nesse filme. Olha em volta, dá uma olhadinha. E daí ele refletiu isso no filme dele. Eu vi em algumas críticas que, tipo... e realmente, eu concordo. Parte do lado ruim de você ter esse contexto, né? Como um personagem... É que daí não deu espaço. Os personagens, tipo, não tem tanta profundidade dos personagens do filme, né? Que não são o contexto. Pra mim não foi uma coisa negativa, eu gostei, eu acho que, tipo, inclusive não é por isso que a gente fica sonhando com o apocalipse, gente, ter só um problema pra gente lutar, onde a gente ignora nossos outros problemas, então tem que só se preocupar em ficar vivo, sabe? Então, tipo, não é por isso que tem essa vibe legal de assistir uma coisa apocalíptica, onde todo mundo tá junto por um propósito só, querendo ou não, por mais que seja caótico, a gente já falou sobre isso em outro podcast, né? Acho que foi no Zumbilândia, né? Então, por mais que seja um ambiente caótico, ele é mais simples. A equação do ambiente é mais simples, né? Então, tipo, uma das coisas ruins que ficaram, assim, do filme, que eu vejo algumas críticas pesadas mais sobre, é os personagens. Mas é um consenso de que o filme é tão bom e ele deixa você imerso nele, que isso não prejudica tanto o filme, né? Ele faz só ele não ter uma nota maior aí. Mas não prejudica tanto o filme. Eu discordo, porque eu acho que ele, ao contrário de outros filmes, né, como Zumbilândia e tal, ele não quer passar essa aventura ou algo que você queira viver, sabe? Como um parque de diversões. Justamente por ser um reflexo da nossa realidade, que é complexa e é meio depressiva, sabe? Então, apesar de ser uma história que se passa no futuro, que é uma história distópica, o mundo acaba sendo um reflexo muito fiel do nosso, né? Então essa mistura de política nacionalista, xenofóbica, que é nesse mundo, né, depressivo, a manutenção do consumismo, apesar de não ter esperança nenhuma, das práticas capitalistas, ele faz questão do mundo ser muito cinza e muito... É muito triste para também refletir essa falta de esperança, sabe? Peraí, é que não então foi talvez... É que não foi isso que eu disse. Na verdade, eu disse que o mundo ele tem o contexto. E por causa, tipo, o filme foca mais nesse contexto. E que por causa disso, os personagens em si, a gente não aprofunda muito os personagens. Então, eu sei lá, eu acho que daí tipo, a questão também de cada um, sabe? Uhum. Porque talvez algumas pessoas podem se envolver mais com os personagens e outros menos. Tipo, eu senti bastante pelos personagens. Isso não me incomodou, na verdade. Isso não me incomodou, na verdade. É só o fato, tipo, que eu tava lendo a crítica, ele separa, né? A parte técnica. Quando a gente vai escrever um roteiro, a gente separa tudo certinho. E nessa parte de profundidade de personagens, de fato, você não é o foco, entendeu, do filme. O foco é o mundo apocalíptico, entendeu? Não que não tenha os personagens. Mas, tipo, não entra realmente a fundo na vida de ninguém, tudo bem. E pra mim isso é uma coisa positiva pro filme, não é isso, entendeu? Que o filme quer fazer. Enfim, não sei nem se faria sentido o filme fazer isso. Sim, entendo.
Mas eu acho que, como é uma narrativa clássica, eu acho que tem esse apelo também pra trama, mais do que os personagens. Mas eu acho que esse filme consegue equilibrar bem a motivação dos personagens com Funciona. o drama, a ação que tá acontecendo. Então, é interessante e eu consigo entender. Às vezes eu acho que ele explorou até demais alguns personagens que não precisava. Tipo, uma cena que eu não gostei de jeito nenhum, que é daquela moça que acompanha a pessoa grávida. E numa cena super expositiva, ela tá numa sala de aula destruída e começa a falar do nada, eu sou tal coisa, eu vim de tal lugar, sabe? Ai, Ficou gente, muito expositivo, eu adoro não isso precisava. nesse sentido, tipo, eu adoro isso que eu rio, porque eu já sei que o roteirista parece que tá preparando pro personagem morrer. Tipo, se tá mostrando ele ali é porque no futuro esse personagem não vai existir. Então, pra mim, ali foi a preparação da morte dela. Deixa eu criar uma empatia aqui pra ela. Então, tipo, vamos expor um pouquinho a história dela pra criar uma empatia, porque daqui a pouco ela vai deixar de existir. Então, pro personagem não morrer e você ficar assim, não ligo. Mas ela já tinha passado por uma trajetória, né? A gente já tinha visto ela junto com a Ela mulher tava grávida. junto, a gente A gente não sabia sabia a quem ela história. era, né? Isso. Foi Mas assim, pra explicar quem ela era sim, e tal, e o que mas aconteceu. assim, na minha visão não tinha necessidade, sabe? Saber quem ela é ou não importa, sabe? Pra mim, eu senti isso. Eu gostei de criar um pouquinho mais de empatia, exatamente pra ficar um pouquinho mais revoltada quando ela vai embora, né? Eu acho que quanto mais Quando ela empatia, morresse. mais pesado mais impactante é o fato de a gente perder ela, principalmente naquele contexto, né? Que tem um ônibus passando, os policiais pegam algumas pessoas, tem os corpos ali no chão e daí você entende o que vai acontecer. Então, tipo, pra mim ajudou essa cena a ficar mais pesada, assim. Então acabou que eu gostei de ter essa exposição dela. Pelo menos, vamos pensar na atriz, né, gente? Ela teve mais fala, vamos receber mais ali. Uma coisa que eu Brincadeira, mas gosto eu nesse gostei. filme também, que eu acho interessante, é realmente fazer você ter repulsa pela violência, sabe? Ele filma e tudo que ele mostra, a maneira como ele faz, eu acho que tem esse objetivo. Ele não romantiza a violência como outros filmes e outras séries fazem, sabe? Que tudo é muito legal, que é pra mostrar que o personagem é durão, ou alguma coisa assim pra você achar badass e tal. Nesse caso, não. Você sente uma repulsa, você sente que tudo é muito triste, muito, sabe, horrível ali, aquele mundo, aquela violência, sabe? Você vê as pessoas morrendo e você vê a injustiça daquilo tudo, sabe? Você fala, caramba, que horrível, como as pessoas são horríveis, como eu acho que aconteceria na vida real, sabe? Não tem nada... E, aliás, também é tudo muito rápido, ainda não tem a dramatização que alguns filmes de guerra têm, com uma câmera lenta, aquela música triste quando alguém morre e tal. É rápido e horrível. E eu acho que a violência na vida real é assim, sabe? E por isso que tem tanta migração, né, para esses países tipo Inglaterra, né? Pessoas não querem sair desse espaço onde existe só guerra e quer ir para esse país que provavelmente ela vai ter uma vida melhor, né? E esse filme traz bastante essa questão da xenofobia. Então, como a Ellen falou dessa parte bastante realista do filme, da guerra, enfim, né? Parece muito documental do jeito que é mostrado, né? Vou fazer outra recomendação aqui. Eu sou a pessoa das recomendações, então me deixa, tá, gente? Isso aí. Mas assistam as minhas recomendações. Documentários de guerras no Oriente Médio. Eu acho que a última parte, assim, a última metade do filme, ela fala sobre isso, né? Então, alguns documentários para vocês verem o quanto que aquilo lá é muito parecido, muito similar, é muito realístico. Então, o primeiro que eu dou aqui de dica é o For Summer, de 2019, e o The Cave, de 2019 também. Ambos foram indicados ao Oscar ano passado, nessa última edição. E tem também o The Last Man in Aleppo e o Of Fathers and Sons. Também todos eles sobre guerras na Síria e como essas pessoas vivem nesse contexto de guerra no seu cotidiano. E assim, é de quebrar o coração. Sabe o que a gente vai começar a fazer? Estou dando uma sugestão e já uma decisão aqui ao vivo para vocês. Colocar as nossas sugestões no nosso Twitter. Né, legal. Pessoal? O que vocês Ótimo. acham? Ótimo. Então tá, a gente vai começar a anotar e colocar no nosso Twitter para quem quiser ver, tá lá as sugestões, tá bom? Perfeito. Mas, sim, esse filme, ele lida com essa xenofobia, com o problema da crise dos imigrantes
que acontece ali no Reino Unido, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e é nessa parte que eu acho que o pessoal falou, como é que você previu Afonso Cuarón, sendo que já é um problema há muito tempo lá. Os ingleses, eles sempre tiveram um preconceito com estrangeiros, sempre tiveram, já faz parte da cultura deles ali, né, e pra quem, sei lá, se você lê livros mais antigos, ingleses, de autores ingleses também, muitos deles acabam refletindo isso. Um dos personagens mais famosos da cultura inglesa, que é o detetive Poirot, da Agatha Christie, que dá de 10 no Sherlock Holmes, tá? Um beijo aí, Sherlock Holmes, mas Poirot é muito melhor. Ele é um detetive belga e o tempo todo a Agatha coloca ele como sofrendo preconceito por não ser inglês, sabe? Ele tem um sotaque, e ele tem um sotaque francês, né? Porque ele é belga e tal, e eles acham que ele é francês até. Mas ele é muito inteligente e ele lida com esse preconceito, assim, ele navega bem ali a sociedade, porque ele é mais inteligente do que o Sherlock Holmes. Mas ele... outros livros, assim, o próprio Harry Potter tem muito... Os livros, não os filmes. Eles têm um pouco da cultura inglesa ali sobre o preconceito com quem é diferente e coisas assim. Eu acho que os Dursley seriam muito pró-Brexit. Eles votariam que sim no Brexit, com certeza. Sim. Mas vem da época... Muitos dos imigrantes que vão para a Inglaterra vêm das ex-colônias da Inglaterra. Sim, sim. Então são países que eles exploraram, ajudaram a ferrar aquele país, e depois agora eles têm problemas com as pessoas vindo de lá pra Inglaterra, sabe? Sim. Acho que é o medo, né, deles quererem de volta as riquezas deles e a justiça, sabe? Às vezes eu acho que é isso. Então, eu achei interessante refletir. Eu não sei vocês, eu fiquei muito em dúvida, me levou para muitos questionamentos, assim, como pessoa mesmo, ver essa situação dos imigrantes. Porque eu acho que nas condições que o mundo tá, eu acho mais fácil não ser xenofóbico, sabe? Como o mundo tá agora, por mais que... Né? Porque, tipo, a gente tem bastante recurso para dividir, sabe? Não faz sentido de onde a gente tá não dividir, sabe? Eu não acho que seja uma questão de sobrevivência nesse nível do filme. Porque, tipo, não só tem o problema da infertilidade, como tem problemas com a água, sabe? Estão tendo problemas de existência, então de recursos, sabe? Então, tipo, me questionei muito no filme, em um cenário como esse, eu seria capaz de não ser, sabe, xenofóbica? Então, tipo, eu não sei como vocês se sentiram em relação a isso no filme, mas fiquei muito com esse questionamento, sabe? Tipo, eu acho que uma coisa que ajuda a refletir e se eu fosse um imigrante? Sabe? Tanto que tem uma parte do filme que tem esse rico, né? Que ele tem bastante coisas e o protagonista questiona. Tipo, mas pra quê, né? Tipo, é o primo dele, né? Sim, e ele questiona, mas pra que tudo isso? Então, tipo, sabe? Se tem uma quantidade assim, não faz sentido ter uma quantidade de coisas nesse contexto, nesse mundo que tá vivendo, sabe? Mas eu entendo daí o medo de quase quem não tem nada e daí a facilidade para as pessoas serem xenofóbicas, entendeu? De quem, tipo, um tropeço perdeu tudo, né, tudo e tal. Mas, gente, não passando pano pra xenofobia, não concordo nada com a xenofobia. Mas eu acho que esses filmes fazem a gente refletir as coisas, porque às vezes a gente acha que a gente tá muito distante, né? Tipo, as pessoas que têm raiva de bandido e de ladrão, e daí, pega nojo porque se coloca o ladrão e o bandido muito longe, né, de si. Mas espera, tipo, vamos entender, não defendendo também, porém, todavia, eu acho que a gente tem que entender como a nossa sociedade é doente e forma coisas. Por exemplo, se você não tivesse condições de vida e sua mãe ou alguém muito próximo a você precisasse de remédio, tivesse prestes a passar por uma coisa que é simples, para a maioria das pessoas conseguir obter, mas para você, por causa de onde você nasceu, você não consegue ter, sabe? Então, tipo, acho que às vezes é bom a gente questionar algumas coisas para se aproximar e entender mais essas coisas e esses problemas, sabe, para não só criar um ódio de um grupo imenso sem entender esse grupo. Mas, enfim, esse filme, nessa parte, assim, fez eu me questionar sobre muita coisa e despertar uma certa desconstrução e nova construção, sabe? Espero que tenha causado algum sentimento parecido de construção em vocês também.
Então, eu acho que a xenofobia acaba sendo usada como uma ferramenta, sabe, dos governos, principalmente dos Sim. capitalistas, claro, né? Eu tava vendo um vídeo da Sabrina Fernandes, do Tese 11, e ela tava conversando com o autor de um livro, que eu esqueci o nome dele, mas depois a gente pode colocar no Twitter também, que, eles trouxeram Twitter. nesse livro essa questão de Cuba, sabe? Então, aparentemente, um amigo desse historiador estava passando por lá e acabou, acho que, machucando o braço, a mão, e aí ele falou pra ele mesmo, assim, né? Nossa, como é que eu vou conseguir atendimento de saúde aqui, né? Eu sou brasileiro, não sou aqui do país, então será que vão me atender? E aí ele chegou no hospital e aí falou, nossa, vocês podem me atender? Eu sei que talvez não vão poder, porque eu não sou do país, enfim. E aí o pessoal lá do hospital falou assim, não, pra gente você é uma pessoa, sabe? Você não precisa ser cubano. E é uma coisa que a gente não vê nos países capitalistas, né? Pra gente conseguir acesso, por exemplo, à saúde, a gente tem que sair Escravos do correndo dinheiro. atrás de uma saúde pública, alguma coisa assim, e não pode nem pensar em chegar lá no hospital particular, sabe? Que não vão te atender de jeito nenhum. Não adianta, nem se você falar, eu quero fazer um plano agora, sabe? Eles vão fazer você assinar o contrato primeiro, trazer toda a documentação. Tem que esperar chegar o só- cartãozinho em casa. Exato. Sim. Só pra depois você ter acesso, sabe? Então, eu acho que realmente a xenofobia é usada como uma ferramenta, e eu acho que a gente já viu isso, por exemplo, em governos igual os Estados Unidos, né? Que, queira ou sim. não, criou esse mito de que os muçulmanos são os vilões da história, né? Ai, gente. E a gente já viu várias vezes que todas as teorias aí criadas pelo Bush, pelo Bill Clinton, acabou não se tornando tão verdadeiras assim, de que eles estavam tentando destruir os Estados Unidos, enfim, e na verdade Eles tinham armas de destruição em massa que nunca foram encontradas. Exato. E aí se criou essas guerras que acabou tornando em outras guerras que acabou também gerando as Torres Gêmeas, né? O 9/11, que é um evento que até hoje eu acho que impacta todos os países capitalistas que estão do lado dos Estados Unidos, sabe? Então, acho que se criou esse medo sobre a população islâmica e muçulmana, né? Tanto pela religião, né? Que a intolerância religiosa, a gente sabe que já é uma coisa aqui na nossa sociedade, mas também porque os Estados Unidos conseguiu manipular tão bem essa história a ponto deles saírem como os heróis, sabe? Inclusive, para ver o quanto a xenofobia, o racismo é burro, assim, ele tem só uma impressão, uma primeira impressão do que a pessoa é. Tem um apresentador, ele é muçulmano, e ele é indiano também, lá na Índia tem vários muçulmanos e tal, que é o Hasan Minhaj. Ele faz o programa, o Patriot Act, tem na Netflix, tem no YouTube, e é um programa super legal, ele fala de política com humor, naquele estilo assim, ele apresenta de uma maneira muito dinâmica. Ele fez um teste em que ele foi pra rua, então ele é um cara assim, que ele tem a pele mais escura e tal, mas ele vai vestidinho bem com o estilinho americano, ele tem o rosto limpo, ele não tem barba e tal, e ele mostrou o estereótipo do que eles acham que o muçulmano que na verdade não eram muçulmanos, eram pessoal de uma outra religião, agora eu não sei se era os urdus, agora eu não lembro o que era uma religião que não tinha nada a ver com os muçulmanos, mas por acaso eles usam turbante e barba, da maneira como, para quem não tem conhecimento sobre essa religião, não sei quem são essas pessoas, nada, é o estereótipo do que é um muçulmano. Então ele mostra a foto para a pessoa e fala assim, você teria mais medo de mim ou desse cara aqui? E daí os americanos tudo assim, não, ele tem... Mas por quê? Daí tinha gente que não queria falar, daí tinha gente que falava, ele tem cara de terrorista. Nossa. Falava assim já, né? E daí ele fala assim, e se eu disser pra você que eu sou muçulmano e esse cara não é? Tipo, ele não tem nada a ver com nada do que foi dito, do que aconteceu aqui, nada disso, entendeu? A gente não pode esquecer do que o Trump
fala sobre os latinos, sobre a gente aqui, né? Já foi comprovado, ele fala, tem um discurso famoso dele que ele fica falando, os que vêm aqui, eles são ladrões, eles são estupradores, eles são bandidos, quando eles mandam o pessoal deles pra cá, eles não estão mandando os melhores, eles não estão mandando seus melhores. Vai muita gente pobre pra lá procurando uma nova chance, uma nova vida, isso é verdade, às vezes não vai pessoas com estudo e tal. Só que tem comprovação, tem estudos que dizem que por eles serem imigrantes e terem, né, medo de serem deportados ou alguma coisa assim, a menor taxa de criminalidade é justamente os imigrantes latinos. Então, eles até chegando ao ponto de eles pagarem impostos que eles não seriam obrigados a pagar. Eles pagam até mais, enquanto, tipo, vários americanos sonegam várias coisas e tentam fazer coisas por baixo dos panos, os imigrantes correm para pagar o imposto ali de desespero para não ser deportado, entendeu? E esse discurso do Trump foi feito bem na época em que, não sei se vocês lembram, né? Tava acontecendo tiroteio atrás de tiroteio em escolas, e esses tiroteios vinham de grupos nacionalistas brancos, de extremistas ali, que estavam matando crianças. Então a criminalidade mesmo vinha dos próprios americanos. Enquanto só que é muito fácil convencer de que aquelas pessoas diferentes, que têm uma cor diferente, uma religião diferente, uma cultura diferente, eles é que são os vilões. É muito mais fácil de entender. Eu acho que na realidade que a gente tá, no mundo que a gente tá, a xenofobia, ela é movida à base de preconceito mesmo. Tipo, ela não faz sentido nenhum. Acho que, tipo, aí o filme, pra mim, ele trouxe essa visão, tipo, terrível, né, de recursos que te coloca numa posição estranha de decisão. Provavelmente a gente acabaria agindo normalmente, né, pessoas que são de classes mais baixas e sabem como estar de outro lado, são, né, tendem a ser um pouco diferentes, assim. Mas eu achei que o filme, ele colocou uma realidade que questiona até pessoas que, tipo, que não vem sentido nenhum em xenofobia, gente. Xenofobia é uma coisa ridícula. A base tem que ser de vários preconceitos sobre várias formas de se viver, várias formas de ser. E, tipo, um preconceito só não prende, tem que ser vários, é uma coleção de preconceitos, a xenofobia. E tem aquela imagem, que é a imagem bem forte, que mostra várias vezes no filme, que são desses imigrantes presos nessas gaiolas. Isso aconteceu de verdade. Bom, acontece em vários lugares e tal, mas nos últimos tempos aí, uma das políticas do Trump fez eles separarem crianças dos pais. Quando eles chegavam, eles eram apreendidos ali na fronteira, e eles separavam as crianças dos pais, e teve denúncias de abusos e violência contra essas crianças. Eles eram colocados num cercado, e daí falavam, não, eles estão super bem ali, é como se fosse uma colônia de férias, o que é de arrepiar de horrível, porque eles estão só numa colônia de férias, é exatamente o que falavam sobre os judeus há um tempo atrás. Fala assim, imagine, nada tá acontecendo ali, gente, eles estão a gente tá praticamente pagando a comida deles, entendeu? E pagando tudo pra eles ali, eles estão brincando, as crianças ali, e daí você via as imagens reais, e era horrível ali, tinha uns colchonetes jogados no chão, um cercado e um monte de criança sozinha, várias crianças ficaram doentes ali, estavam doentes, não receberam nenhum auxílio médico, e os pais desesperados porque eles queriam, sabe, os filhos deles sabiam o que tinha acontecido com os filhos, e não tinha nenhum tipo de documentação, não tinha nada que eles podiam dizer quem era o pai de quem. Imagine se eles passam essa criança pra qualquer um ali. Sim. Imagine você ser um pai ali, que teve seu filho tomado à força de você não sabe o que aconteceu com ele, e não sabe pra quem vão entregar essa criança depois, porque não foi anotado o nome de ninguém, não foi feito nada, foi feito à força ali tudo. Eles tiveram que depois, teve protestos, isso é uma coisa boa que ainda... Hoje em dia, eu acho que a gente tá vendo mais coisas, então tem pessoas, grupos ainda agindo com boa vontade, então teve protestos contra isso que estava acontecendo, porque era um absurdo. Então eles começaram a devolver as crianças para os pais. Mas para fazer isso, várias vezes eles tiveram que fazer testes de DNA para saber se era o filho de verdade ali, sabe? Então, caramba, aconteceu, sabe? Na hora que vocês forem colocar no Twitter indicações de filme, coloquem também A Vida é Bela.
que, enfim, fala, né, sobre os campos de concentração e de um pai, como que ele tem que lidar e tentar mostrar ali, fingir que é uma outra realidade pro filho. No começo da sua fala, não pro final, que daí tomou outro rumo a ver com o filme, mas no começo da sua fala lembrou bastante esse filme. Eu acho interessante só pontuar que a gente está falando aqui de Estados Unidos e Reino Unido, mas aqui no Brasil a gente tem bastante xenofobia também, tá, gente? É uma coisa que acontece muito, é claro, principalmente com os países vizinhos, né? A gente já viu isso esses últimos anos com a Venezuela, né? O tanto de xenofobia que aconteceu em cima deles. E mais recentemente com os chineses, por conta da pandemia em que pessoas estavam culpando eles. E enfim, né? Tivemos até o ministro da Educação fazendo falas xenofóbicas, enfim. Então é realmente uma coisa bem preocupante. Pois é. Inclusive, aproveitando essa deixa do Rafa, tem uma metáfora do filme que é exatamente isso, né? O brasileiro culpando os chineses, que você acabou de falar, pelo corona, tem uma metáfora no filme que o senhorzinho, que é o amigo do protagonista, ele... Inclusive, gente, eu amo aquele ator. Ele é apenas incrível, simplesmente incrível. Que faz o Jasper, ele é o Michael Caine. Michael Caine. Obrigada, sou péssima com nomes. E ele também é o Alfred do Batman. Ele tem ele em alguns outros filmes de comédia também, mais pastel, assim, que curto assistir também, a distração é ótimo, às vezes, mas enfim. Então, esse personagem, ele começa a contar uma piada, que basicamente eles estão no salão, enfim, de um projeto, e tem uma pessoa, né, e comendo alguma coisa, e eles estão questionando o que aconteceu, como que foi que essa infertilidade aconteceu, e ele pergunta pra essa pessoa que tá comendo, enquanto eles discutem, né, essa pessoa tá comendo, e daí essa pessoa, tipo, não sei o que aconteceu, não sei o que, né, e aí quando ele revela a parte da piada, que ele tá comendo uma cegonha. Então, tipo, ele não faz ideia do que aconteceu e ele, na ignorância dele, tá comendo a cegonha. Tipo, a infertilidade do mundo, né? Essa metáfora é incrível, que eu acho que é basicamente isso, sabe? Enfim, a gente não entende a situação, a gente não vê como a gente participa, na verdade, nas coisas. Né? A gente não vê nossa participação nas coisas. A pandemia, a gente já sabia, sabe? Que, tipo, uma epidemia agora pra virar pandemia, gente, é uma coisa... é 2 palitos, sabe? O mundo que a gente vive é uma consequência do mundo que a gente vive. Acho engraçado a gente querer tirar a culpa da gente e simplesmente simplificar colocando em uma etnia ou em qualquer lugar, né? Enfim. Essas metáforas do filme eu acho bastante importante. Pois é, durante esse filme, como eles dão muito destaque pro contexto e pro fundo, o cenário ali, ele apresenta metáforas através de obras de arte que são colocadas ali, tem no muro, tem em outros lugares, mas principalmente tem quando o protagonista vai visitar aquele primo dele, que é rico e é artista, que ele vai pedir um favor, que é conseguir os documentos para ele conseguir sair ali do país com a moça, né, que depois descobre que tá grávida a moça. E esse cara, essa cena toda essa sequência com esse artista é muito interessante, principalmente porque no fundo, ou várias vezes ele apresenta, você vê obras de artes importantes que têm a ver e que ajudam a contar a história do filme, sabe? Então, ali ele já chega, já tem várias obras famosas, mas uma que tem um destaque grande quando ele chega ali, tem o Davi, do Michelangelo, só que com a única diferença que o artista colocou foi uma perna, tipo uma perna mecânica ali, de alguma maneira. Em uma das análises que eu vi, fala que são sempre artes antigas, porque as pessoas não têm esperança, porque a humanidade vai acabar, então para que referenciar coisas novas? Então tudo é reciclado ali, as obras de arte são todas... referenciam coisas antigas, mas também problemas que estão acontecendo no filme. Tem um quadro muito grande, ele senta para almoçar ali num lugar muito chique, e daí tem um quadro grande de Picasso, que é o Guernica, que mostra o bombardeio da cidade de Guernica. Sim. Na época que o general Franco tinha aí como aliados os nazistas, e eles falaram assim, vamos bombardear aí, vamos fazer um teste em Guernica, e bombardearam, e da maneira de Picasso mesmo ali, mostra o sofrimento e fala que é uma das maiores obras de arte anti-guerra ali, e eu considero esse filme também anti-guerra, apesar de não ter exatamente uma guerra, mas tem um conflito ali, e mais pra frente a gente vai ter uma cena
aterrorizador ali, que faz você ficar desesperada pelos personagens e tal. Então eu acho que a maneira como eles mostram a violência faz referência a essa obra de arte. A Guernica que acaba sendo um foreshadowing, né? Pra esse final do filme, né? Sim, acabar em exatamente. conflito, né? Sim. A diferença, o que acontece? Naquele lugar ali grande, naquela casa do primo dele, que é grande e branca e cinza ali, tem essas obras de arte. Essas obras de arte não estão num contexto, elas estão num contexto meio estéril, como a humanidade também é estéril nesse filme. O que o Cuarón faz? Ele depois coloca essas obras de arte no lugar delas, que é na realidade do filme, sabe? Várias vezes. Então, quando ele vê a moça... quando a moça revela que ela tá grávida e ela revela a barriga dela, é uma coisa que, na hora que a primeira vez que eu vi, eu falei assim, mas por que a moça precisa tirar o vestido todo pra mostrar só a barriga? Bastante. Não era só... não era só levantar a coisa e mostrar a barriga, mas depois eu vi que o que ele queria fazer era mais uma referência a uma obra de arte famosa, só que agora colocando, em vez de em um ambiente estéril e distante ali de uma obra de arte que o cara, né, que um cara rico coleciona, ele tá ali na vida real, que é o Nascimento de Vênus, do Botticelli. Então ela tá exatamente na mesma posição da Vênus, né, que ela diz que ela é a geradora da vida, e no caso essa moça literalmente tá gerando uma vida ali. Eu tinha me incomodado com essa cena, mas eu não tinha correlacionado. Olha só, interessante. Então, e uma outra cena forte é como essa câmera que fica passeando pelo que tá acontecendo ali em volta dele e os figurantes, tem uma hora que a ação tá acontecendo e a câmera volta para focar numa mãe. Quando tá acontecendo o conflito, tem uma mãe desesperada sentada no chão, segurando o filho dela que acabou de morrer. E ela tá com os braços assim, tá carregando ele praticamente, é um rapaz já. E essa imagem é exatamente a imagem do La Pietà do Michelangelo, que tem a Nossa Senhora segurando Jesus morto, sabe? E ele é colocado ali na vida real. E tem uma referência a La Pietà antes, porque o primo dele, quando ele mostra as obras de arte, ele fala assim, eu não pude salvar La Pietà, foi destruída antes que eu conseguisse salvar, né? Antes dele conseguir colocar na coleção dele. Não tá na coleção dele, mas tá na vida real ali, na demonstração de sofrimento de uma mãe com o filho que morreu, sabe? Então, é muito interessante essa dinâmica de obras de arte em um tipo de ambiente e obras de arte na vida real, representados na vida real deles ali. E por último, assim, uma das que eu achei mais interessantes e que também talvez dê uma dica, como você falou, um foreshadowing para o que acontece mais pra frente, é que tem uma coisa muito engraçada, ele tá conversando com aquele primo dele ali, e tem um porco flutuando na janela, um porco cor-de-rosa flutuando ali, você fala, o que é isso? Quando você vai dar uma pesquisada, você vê que é exatamente a capa de um álbum do Pink Floyd, chamada Animals. E essa capa, e esse álbum é um álbum conceitual, que também faz referência ao livro A Revolução dos Bichos, do George Orwell. E a gente falou dele um pouco a gente fez o episódio de 1984, aliás, vamos escutar, outro episódio muito legal. Mas esse livro é a história dos animais que se revoltam contra os seres humanos que estavam explorando eles. E eles fazem uma revolução dos bichos, só que depois os porcos tomam controle ali dos outros animais, e eles viram os exploradores, a mesma coisa que os humanos estavam fazendo com os outros animais, eles se tornam, e é uma fábula e é uma grande metáfora e uma crítica ao stalinismo que o George Orwell fez na época, né? E isso acontece, tem uma coisa ali no final que faz lembrar disso com os revolucionários ali, os rebeldes, que estavam lutando por uma causa que a gente
vê que é justa, mas talvez a maneira como eles fizeram ali faz toda essa história, tudo isso não fazer mais sentido, não sei. Há controvérsias, muitas controvérsias, se a gente for entrar nisso, sobre revoltas armadas e coisas assim, mas o que o filme, falando agora do filme, tá, gente? O que o filme passa é esse desespero e o quanto a violência em si acaba atingindo todo mundo e inocentes, e toda essa luta parece que perde o sentido diante de tanto sofrimento, sabe? Sim. Então, falamos de previsão aí que esse filme fez, né? Esse filme de 2006, fazendo previsões sobre o futuro. A gente já falou aqui da imigração, mas outra coisa que talvez pode ser interessante, pode ser uma previsão aí, é a gripe, porque o protagonista, ele perdeu o filho, né, para uma pandemia de gripe em 2008. E aí você pode estar pensando, então a previsão dele é o coronavírus. Eu não relacionei só com isso. Tivemos a pandemia da gripe suína em 2009 e 2010. E assim, é incrível o quanto bate, é muito semelhante, né, as datas, no filme 2008 e a gripe suína 2009 e 2010. E assim, foi uma gripe que matou teve bastante mortes, os números aqui oficiais foram de 18.449 mortes no mundo. Claro que não chega nem perto do que está sendo a pandemia que a gente está vivendo agora, infelizmente. Pois é. Mas foi uma doença que realmente impactou ali o mundo inteiro, né? Eu não sei vocês, mas eu lembro que eu tava na escola, acho que 4ª série nessa época. Não tô jogando na cara que eu sou novo, tá, gente? Bebê do nosso grupo, gente. Mas, nossa, eu lembro muito bem de estar na escola e ter que usar já álcool em gel, assim, a gente nem sabia o que estava acontecendo, tinha que já manter distanciamento das pessoas. E voltar todo dia, né? Exato. Nossa, foi uma pandemia que, queira ou não, casou aí com esses dados do filme, né? Eu acho que outra previsão, assim, é o caso da infertilidade. Infelizmente, se a gente for analisar e começar a comparar com a nossa realidade, a gente tá ficando, aos poucos, inférteis. Inclusive, a gente já tem um grupo pensando em preservar a fertilidade. Já tem pesquisador trabalhando, com medo do futuro da raça humana. Então, a gente já começa a beirar aí uma realidade do filme. Que, principalmente, acho que nem o óvulo da mulher também é afetado pela alimentação, pelo estilo de vida. Mas o espermatozoide do homem, ele também tem sofrido bastante problema, né? Então, não só alimentação, banhos quentes, a gente tem toda uma indústria aí que enfim, né? A gente tem toda uma indústria que não está cuidando bem da sexualidade humana, certo? Pois é. E então é uma indústria tóxica, muito tóxica nesse sentido, então ela não é saudável sexualmente falando. Então, a gente tem alterações hormonais, e também tem o problema da radiação, querendo ou não, pessoas que moram perto, lugares que trabalham com radiação, mesmo que seja que vaze pouco, sabe? A gente daí pode ter alterações de genes e cromossômicas. Então, a infertilidade, ela não é uma coisa distante da gente. Inclusive, parece, dependendo do que a mulher come, ela pode ou não já gerar uma criança menos ou mais fértil, dependendo do que ela usa. Então, inclusive, uma dessas coisas são carnes. Se a mulher come carne enquanto está grávida, olha só. Carne tem muito hormônio, carne tem muitas coisas aí que não eram para ter. Então, para se produzir comida em massa, né, você está colocando muitas coisas. Então, infertilidade ela é uma coisa meio que próxima. Não tão distante, na verdade, diria. Próxima, acho que ainda tá tudo bem, calma, mas não é uma coisa tão distante. Essa infertilidade no filme, né, ele significa a falta de esperança, né, porque a morte começa o filme com a morte do último jovem, que tinha 18 anos, no caso, e ele é assassinado. Até muito louco o que acontece ali, a maneira, ele se negou a dar um autógrafo para um cara e o cara assassinou ele, meu Deus do céu. Mas você vê as pessoas à volta ali, vendo parece que o último fio de esperança morrendo com esse rapaz, sabe? Porque significa que eles têm que aceitar o fim do mundo, significa que não vai ter mais ninguém ali. Então, você vê essa desesperança tendo efeitos em cada personagem ali. Então, o próprio
tio, tá certo, ele também perdeu o filhinho dele, né? Mas ele é alcoólatra, ele tá completamente deprimido mesmo, a maneira como ele tá ali. O Jasper, que ele se volta pras drogas e pra essa cultura hippie ali dele, mas você vê que ele também, e ele, né, já praticamente perdeu a mulher dele ali, e então ele tá também se amortecendo com tudo isso. E o primo dele, com essa coleção de arte que ele tem, com as coisas que ele faz, e daí tem um momento que o tio pergunta pra ele assim, como é que daqui 100 anos ninguém mais vai estar aqui pra ver tudo isso? Como é que o que te faz continuar? Daí ele só fala, eu só não penso nisso. Ele escolheu não pensar, então todo mundo ali escolheu não pensar, essa que é a verdade, né? A gente tem, se a gente voltar de novo para a nossa pirâmide do capitalismo, onde a gente tem as pessoas que são os ricos conhecidos, mas a gente tem os milionários e as pessoas que estariam no controle, que não se sabe quem que são as pessoas que não mostram a cara, né? Então, tipo, quando ele falou muito, tipo, eu não penso muito sobre isso, que são as pessoas que de fato fazem trabalho sujo, mas, tipo, basicamente ninguém sabe quem são, né? Que controlam ali por trás, tem essas teorias da vida. Eu pensei muito ele representando, sabe? Exatamente essas pessoas que, tipo, estão ali comendo de boa, vivendo uma vida numa boa, com a consciência bem tranquila. Mas mesmo assim, ele ainda não tá... Ele tem um filho ali que... Eu não entendi direito aquela cena. Ele tem um filho ali que tá mexendo talvez num... Ele só tava, assim, mostrando, assim, um jovem super ligado à tecnologia? Ou ele tem algum problema, aquele menino? Que, aliás, é o Chuck de Gossip Girl, mas... Eu fiquei confusa também, eu fiquei tentando entender, porque ele tava mexendo, tinha alguma coisa na mão dele, né? E, tipo, teve uma hora que mostrou de relance, eu também não consegui entender se ele tem algum problema, ou se, tipo, o único problema dele é o vício em tecnologias mesmo, assim. Mas eu não entendi. parece Então, em todo só caso, isso. Eu entendi essa cena como um vício à tecnologia mesmo, sabe? Talvez um comentário aí sobre redes sociais também, fazendo previsão sobre isso, sabe? Do tipo, essas pessoas podem ficar tão doentes com a internet que elas vão precisar se medicar daqui a pouco, sabe? Então, para ele conseguir viver utilizando dessa tecnologia, ele tem que estar em constante medicamento que, queira ou não, está acontecendo agora, né? Com a internet aumentando os níveis de ansiedade e às vezes até de depressão, né? Então, assim... Provavelmente essa é uma outra maneira de se amortecer, então, que o rapaz achou ali. Porque ali, mesmo que eles são ricos, mas eles não são mais felizes que os outros personagens que a gente vê em todo o filme, né? Então essa desesperança, ela rodeia todos os personagens e o filme todo, né? Tá todo mundo assim, foda-se, o que vamos fazer, sabe? Então, agora uma pergunta para a gente aqui do podcast. Vocês indicariam esse filme? Vocês gostaram dele? Teve uma coisa que me incomodou um pouco, mas... Porque, tipo, ao mesmo tempo que o filme teve grandes cenas, como, por exemplo, a parte que eles estão passando com a criança, e a criança, ela é de fato o símbolo da esperança, essa esperança que a Ellen tava falando, né? E eu chorei nessa parte. Não, essa parte você fica arrepiada, assim, tipo, o processo inteiro. É lindo ver alguma coisa ser tão grande a ponto de parar a guerra. Inclusive, tipo, tem gente que fez correlação com a Bíblia, enfim, né? Tipo, nossa, a mulher... solteira, passando com uma criança e essa criança parando tudo, sabe? Enfim, essa todo mundo querendo tocar o bebezinho. O bebê chorava de um lado, eu chorava de outro. E não se sabia mais quem era quem. Não. Enfim, tem essas cenas incríveis, né, do filme, mas daí teve umas cenas, a gente tava conversando, o Rafa e a Ellen, pelo que eles me falaram, né, não se sentiram muito, estavam bem imersos no filme, mas eu senti um pouquinho da falta de... Porque é um filme que tenta ser muito realista, certo? Inclusive, principalmente na estética dele, ele já usa a estética dele pra tentar ser o mais real possível, essa espécie meio de mais documental. Mas daí, por exemplo, tem momentos assim que eles estão atirando e a pessoa só morre no filme quando chegou a hora de morrer. Inclusive, a mulher que o Rafa falou, ela se despede pra ela morrer depois, a gente sabe que ela vai morrer logo muito próximo. Isso acontece direto em roteiro, eu fico muito chocada em ver. Ou então, tipo, o personagem, ele tem hora que ele veste a capa invisível da imortalidade, né? Ele tá empurrando o carro, eles não conseguem ir com o carro atrás dele, então a galera começa a correr, só que a galera tem uma arma na mão e eles já iam matar ele no dia seguinte. Então, qual era o problema, sabe? De matar ele enquanto ele tava empurrando o carro. Ou então, tipo, quando ele tá nessa cena, né, que ele tá tentando salvar a criança.
que atiram nele e não acerta. Mas só acertam, alerta super spoiler, então quem já tava com spoiler até aqui é um ultra mega spoiler. Então se você não assistiu, pretende assistir, não quer saber o final, não escute isso, pule pros próximos 15 segundos. Enfim, finalmente mata ele, preparou isso exatamente pra matar ele. Então a bala só acertou ele quando chegou a hora dele, entendeu? Então, tipo, isso é uma das críticas, assim, do filme. Pra mim, não, tipo, torna o filme ruim. Mesmo assim, isso não desqualifica o filme pra mim, ele ainda é muito maravilhoso. Então, já vou fazer a pergunta, gente. Vocês indicariam um filme? Mesmo assim, com esses erros pra mim, eu, pessoalmente, indicaria. Eu já não me importei com nada ali, porque eu tava acreditando muito. Eu chorei no final, eu tava torcendo muito pra ele, eu acreditei, eu fiquei... Uma coisa que me faz pensar, assim, mostra que eu tava super imersa ali, é que várias vezes eu ficar torcendo, de ficar falando com a tela, de ficar, não, ai, corre, pelo amor de Deus, ai, meu Deus, entra nesse carro, pelo amor de Deus, vai logo, corre, filho, você vai. Então eu tava o tempo todo ansiosa pelos personagens, eu gostei da temática, da maneira como ele filmou tudo. Eu torci por eles. Eu fiquei triste quando pessoas morreram. Quando pessoas importantes pro protagonista morreram. Eu senti quando ele chorou quando a ex-mulher dele morreu. Eu achei que ficou muito bonita aquela cena em que ele chora no primeiro plano, enquanto no plano do fundo eles tinham, né, enterrado ali a moça. E ele para, ele sai assim, o choque dele, você vê o choque dele, ele pega o cigarro, ele caminha até o primeiro plano da tela e ele cai ali e chora, e eu acho o ator muito bom, todos os atores estavam muito bem. E sim, com certeza eu indico, eu acho maravilhoso esse filme, achei maravilhoso. Gente, eu indico o filme, eu gostei bastante, eu acho que eu também fiquei com essa mesma sensação da Ellen, de segurar na cadeira e só observar o filme, assim, andar e andar e andar. Eu acho que a segunda metade do filme, pra mim, é a melhor, porque parece que vai tendo um building, assim, sabe, do que vai acontecer, e aí começa aquele plano sequência incrível, enfim... Eu gostei bastante do filme. Eu acho que ele é um filme bastante de diretor. Eu acho que é por isso que talvez ele não explora tanto o roteiro. Por isso que eu acho que às vezes a gente tem essa sensação de personagens um pouco menos profundos, sabe? Mas ao mesmo tempo funciona bastante. Porque eu acho que tem coisas que não precisam ser explicadas. O fato, por exemplo, da infertilidade. Não faz sentido a gente saber porque aconteceu ou não. Eu achei que eles até tentaram preencher. Na introdução, por exemplo, você falou que gostou bastante do final, né? Eu gostei muito da introdução do filme. Eu acho que exatamente por isso muitas pessoas não sentem, não fica tão relevante esses errinhos, sabe, entre aspas, de tipo, dessas coisas que parecem reais, assim, essa parte de tiroteio e tal, porque a introdução é muito boa, sabe, a apresentação de mundo é muito boa. Eu adoro quando ele tá conversando ali com um amigo dele, e eles já, tipo, começam a falar da realidade, então eles tentam dar uma explicação pra infertilidade, eles falam, tipo, de poluição, sabe, enfim, tem essa fala, né, que tenta preencher um pouco, e também eles não ficam tentando explicar o mundo, né, eles têm um problema ali pra resolver. Inclusive, já nessa introdução, o cara ele já solta outras indiretas que eu acho muito... Por isso que eu acho muito rica essa parte do filme, do começo, que trabalha com muitas metáforas. E através de uma piada, o cara fala uma coisa muito significante, sabe? E ele também, nesse começo, ele já faz uma crítica muito grande, falando assim, que tipo, eles oferecem kits de suicídio e ração, mas o contrabando ainda é ilegal, sabe? É quando a gente vê, por exemplo, o álcool pra nossa sociedade, ele é normal, sabe, tipo, tá tudo bem, embora ele também seja uma droga, inclusive, muito mais prejudicial, comprovado de forma científica, do que outras, né? Então a gente vê que, tipo, é conveniente, e aí, de novo, o capitalismo mandando ou não em certas coisas. Sim. Enfim, um filme de altas camadas, né? E muito bom de assistir também. Com certeza. E agora a pergunta final, então vamos para ela. Esse apocalipse aconteceria? O que vocês acham? Me conte agora, ou cale-se para sempre. Acho que eu já falei bastante disso, então vou responder primeiro, assim, rapidinho, pra ser sucinta. Manda aí. Já falei que, tipo, algumas coisas são semelhantes, algumas críticas são semelhantes, a infertilidade e né, essa trama principal. Recursos a gente tá destruindo tudo mesmo, tá tacando, infelizmente, fogo tudo mesmo. E alguns lugares, por exemplo, o Brasil, ele é rico em muita água, em muitas coisas, então talvez a gente estaria no lugar da Inglaterra. Então eu vejo, infelizmente, esse filme acontecendo facilmente, assim. Obviamente não dessa forma, o mundo, querendo ou não, o mundo dos filmes é sempre outro, mas de uma forma muito parecida.
Eu acho que aconteceria. Eu não sabia dessas informações que a Fran trouxe pra gente da infertilidade, então achei muito interessante e eu acho que aconteceria sim. Eu só gostaria que acontecesse mais uma coisa que tem nesse filme, que eu queria esses ônibus ingleses aqui no Brasil, porque a gente precisa muito mais do que eles, os nossos ônibus são lotados, horários de pico a gente precisa de 2 andares e a gente precisa de pessoas sentadas, tá bom? Só vou deixar essa reclamação aqui. Eu acho que é o reflexo de agora. É um espelho, não é nem futurista o negócio. Então já tá acontecendo. Talvez aconteça, assim, esse problema, não sei, da infertilidade. Porque pra mim, isso daí é quase uma utopia. Entendeu? O ser humano parou de reproduzir. O vírus do planeta que tá destruindo tudo parou de reproduzir. Olha que céu. Eu acho engraçado quando a gente fala da gente falando o fim do mundo. Gente, não é o fim do mundo, é o fim da espécie humana. O mundo vai continuar. Então, exatamente. Sabe, olha como a gente é, né? Tipo, a nossa construção egocêntrica. A natureza vai se recuperar, os animaizinhos vão poder viver mais livres, os porcos, melhores. É a vez dos porcos, é isso que ficou pra gente aqui. É a vez deles virem tomar o negócio. Talvez seja aí, então eu tenho outra pergunta, George gente. A revolução dos porcos aconteceria? Brincadeira. Nossa, são os gatos. Sim, a gente já tinha falado das baratas, né? Que elas vão tomar Mas não sei, algum deles, olha, animaizinhos que estão escutando esse podcast, vocês podem tomar aí lugar, porque a gente já teve a nossa vez, a gente ferrou com tudo, tá bom? Então, não sei se seria bom um mundo onde... Eu acho que a moça tava estragando as coisas, voltando a ser fértil ali, voltando a fazer novos ser humaninhos que podem ferrar com tudo, mas uma enfim, nova né? esperança para estragar tudo de novo. Para estragar tudo Nossa, de novo, gente, exatamente. É um podcast de muita fé, um podcast de muita esperança, de muita luz. A gente é otimista, né? Gente. Como a gente acredita na raça humana. Sim, não estamos desiludidos com a realidade? Imagina! Nem um pouco. Nossa, gente, não. Antes que a gente cause coisas, os sintomas irreversíveis nos nossos ouvintes, acho bom encerrar, né? Melhor, todo mundo termina deprimido, né? Pessoal, então é isso. Digam se vocês acham que isso é uma distopia ou é uma utopia. O fim da espécie humana é o fim do mundo ou não. Nos diga se você é um porquinho tentando tomar aí conta do mundo, se você é uma barata, ou quem é você? Nos diga, sobreviventes, quem vocês são. Muito obrigado por escutar até aqui. E Bunker 002, câmbio, desligo. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @depoisdia no Instagram e no Twitter e /depoisdia no Facebook, e estamos crescendo, tá? Então segue a gente lá pra vocês não perderem nada, nenhum episódio novo. Então, Rafael aqui, Bunker 03, câmbio, desligo. Bunker 012 e não espiar outras espécies, outros animais pra ver se eles estão praticando conspirações contra a raça humana, porque eu não acho que foi a gente, eu acho que não tá certo. Câmbio, desligo. É isso aí.